Bom dia, pessoal. Iniciando mais uma semana com o Espírito da Verdade. Hoje o nosso capítulo é o 97, Escola da Bênção. Uma mensagem do Espírito Meimei se refere ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que não te distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu conforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca, na caridade, a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nasciturnos a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo o consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Essa lição é uma lição bastante importante porque ela nos ajuda a ter uma referência na vida e a entender a relativação de tudo que a gente vive. Porque haverá sempre pessoas em situação melhor do que nós e pessoas em situação pior do que nós. As nossas dores são únicas e elas são legítimas, seja porque nós estamos passando por provas bastante acerbas, seja porque nós criamos necessidades fictícias para nós mesmos, nós criamos o nosso próprio sofrimento, mas independente da causa, o sofrer é legítimo, ou seja, ele merece atenção, ele merece cuidado, mas ele merece, acima de tudo, o nosso olhar de responsabilidade no entendimento de que nós estamos sempre vivendo aquilo que nós plantamos ou aquilo que vem a circunstância, a nossa vida como remédio, como oportunidade reparadora e de reabilitação. Então, nessa ideia, nós sempre temos o consolo e dentro de nós sempre temos as potencialidades para irmos para frente, para autossuperarmos. Se não podemos mudar a situação de imediato, podemos sempre mudar a nós mesmos, podemos sempre utilizar da fé e do bem para irmos devagarinho transformando a nossa realidade. Então, a lição não tem, ao meu ver, a ideia, a intenção de minimizar as nossas dores e as nossas dificuldades. Elas são legítimas, mas o Espiritismo sempre nos oferece essa perspectiva de um olhar mais amplo, de um olhar mais amplo mesmo, não é? Que muda um pouco as referências. Então, essa lição nos propõe uma referência para além de nós mesmos.
E o Livro dos Espíritos vai nos dizer que no que tange a vida espiritual, a nossa referência são sempre aqueles que estão à nossa frente. Mas no que tange a vida moral, nós temos que olhar para aqueles que estão atrás, sempre em situação mais difícil do que a nossa, que é o que Meimei aqui nos propõe. Ela nos propõe, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós podemos sempre treinar o nosso olhar e o nosso sentimento para perceber as bênçãos daquilo que temos. Não temos, talvez, aquilo que gostaríamos, mas temos uma vida decente, temos uma vida digna, quando muitos não a têm. Quando muitos não vivem, mas sobrevivem dentro de angústias, como ela fala aqui, absolutamente desconhecidas para nós. Lendo cartilhas de dores que nós desconhecemos. E aí ela vai propor a gente que a gente saia de nós mesmos para esse trabalho importante da caridade, ou seja, da doação, às vezes do nosso tempo, às vezes do nosso recurso material, às vezes dos nossos recursos emocionais, às vezes um abraço, uma palavra amiga, as coisas mais simples. A gente não tem ideia do quanto a nossa ação ela é transformadora e o quanto bem ela pode trazer a uma pessoa, mas para isso é preciso que a gente abra espaço no nosso viver para perceber os outros. Eu tive uma experiência bastante interessante de vida com vocês. Eu estava na universidade há anos atrás, 2015, para ser mais precisa, quando recebi um e-mail de uma pessoa que estava muito necessitada, querendo conseguir uma posição dentro da universidade. E ela mandou o currículo dela para vários professores que trabalhavam ali naquele momento, e nenhum deles teve a paciência de abrir o e-mail, o currículo dela e olhar e fazer uma avaliação. E chegou até mim, eu fiz essa pequena doação do meu tempo, mandei para ela uma resposta. E semana passada eu fui dar uma aula na universidade como assistente e ela estava lá. Eu não a reconheci, não reconheci o nome, e ela veio para mim e falou assim para mim: olha, Suzana, você talvez não se lembre de mim, mas aquele e-mail que você me mandou em 2015, quando ninguém mais havia me respondido, mudou a minha vida, porque a sua orientação foi precisa. Depois daquilo, eu fiz os cursos necessários e hoje eu estou aqui por sua causa. Eu não tinha ideia de que aquele minuto que eu abri no meu tempo para atender aquele pedido, não é, de uma pessoa absolutamente desconhecida, teve essa repercussão tão profunda na vida dessa pessoa. Então, voltei para casa super feliz de ter feito aquilo. Mas para isso a gente precisa abrir espaço na nossa mente e viver esse paradigma de que nós não estamos sozinhos, de que a nossa felicidade ela está sempre relacionada à felicidade dos outros. E quanto mais a gente dá, não é? Mais a gente lida com as angústias e com os problemas alheios, mais a gente vai também se fortalecendo e conseguindo enxergar as bênçãos que nós temos nas nossas vidas, e nesse enxergar, nesse olhar diferenciado e mais amplo das circunstâncias, muitas vezes nós vamos encontrar as forças necessárias para prosseguir caminhando. Então, sigamos caprichando, percebendo que estamos, como diz Meimei aqui no título da lição, numa escola de bênçãos, e que a sua semana seja assim, repleta de bênçãos. Acima de tudo, a bênção desse olhar mais amplo que a doutrina espírita nos oferece. Muita paz.